que havia acontecido e como ela se tornou uma mãe sem saber. Enquanto conversavam, ambos perceberam que estavam formando uma conexão de amizade e amor. E depois de alguns dias, quando finalmente chegou o momento do jovem rei ir embora, ele prometeu que retornaria para ela e a levaria para o seu reino. Em seu caminho de volta para casa, percebeu que estava desesperadamente apaixonado por Thalia e por seus 2 filhos, e mal podia dormir pensando neles. Quando ele dormia, chamava o nome deles em sonho. Porém, o rei já tinha uma esposa, que começou a desconfiar depois que seu marido não voltou por vários dias de caçada, e o ouviu chamar nomes estranhos em seus sonhos. Tomada de raiva e ciúmes, ela convocou o secretário real e disse: Você está entre a cruz e a espada, meu jovem. Se trair seu rei e me disser quem é a sua amante, eu darei riquezas além da sua imaginação. Porém, se não me disser, sua vida não valerá nada, porque mandarei matá-lo. O secretário estava cheio de medo, mas no fim ele valorizava mais a sua vida do que a honra, e disse à rainha o que o rei havia lhe confiado. A rainha, quando ouviu tudo isso, enviou o secretário até Thalia com uma suposta mensagem do rei dizendo: Envie as crianças agora, pois sinto falta delas e quero vê-las. Thalia, cheia de alegria, ao perceber que o seu amante amava tanto os filhos, obedeceu ao chamado e enviou os pequenos de volta com o funcionário real. A rainha, odiando as crianças ainda mais depois que viu quão belas eram, os levou até a cozinha e ordenou ao cozinheiro que os matasse e preparasse um delicioso prato com seus restos mortais para o jantar do rei. O cozinheiro ficou horrorizado com a sugestão e, apesar de ter concordado em fazê-lo, secretamente levou as crianças até sua esposa e pediu que os escondesse. Então ele matou 2 cordeiros recém-nascidos e escondeu a carne em 100 diferentes pratos. Quando o rei chegou à mesa do jantar, a rainha pediu com grande prazer que os pratos fossem servidos ao seu marido. Enquanto ele comia com evidente contentamento, a alegria dela não tinha limites. E ela continuou incentivando a comer mais, dizendo: Você está comendo o que é seu. Depois que ela havia dito isso várias vezes, o rei começou a ficar irritado com a esposa, sem entender a insinuação, e finalmente disse, furioso: Eu sei bem o que estou comendo. É meu. Isso porque você não trouxe nada para essa casa. E ele se levantou e se retirou, ficando por vários dias em uma vila próxima para superar sua raiva. Nesse meio tempo, a rainha mandou o secretário buscar Thalia, enviando uma falsa mensagem do rei em que ele alegava o quanto desejava sua presença e não suportava mais aquela separação. Thalia obedeceu com prazer, e ela mesma desejava muito estar com seu senhor, que era tão amável e gentil. Mas imaginem o horror da jovem quando foi levada à rainha, cuja face queimava com ódio extremo. A rainha lhe disse: Bem-vinda, Madame Trócola. É você a vagabunda lasciva que se engraçou com meu marido? E você a vadia cruel que tem se aproveitado dele e me dado náuseas? Prepare-se para ir ao purgatório, onde pagará pela dor que me causou. Thalia tentou argumentar, contando tudo o que havia acontecido entre eles, que ela havia se tornado amante do rei enquanto dormia, mas a rainha simplesmente riu sem acreditar e ordenou que uma enorme fogueira fosse acesa no pátio do palácio, onde pudessem jogar Thalia. Thalia, tentando ganhar tempo, ajoelhou-se na frente da rainha e pediu como último desejo que lhe fosse permitido tirar as suas roupas finas antes de ser jogada ao fogo. A rainha não sentiu pena alguma da moça, mas havia notado que o vestido de Thalia era muito lindo, incrustado de joias. Então a permitiu se despir, pensando em manter aqueles trajes para si após matá-la. Thalia começou muito vagarosamente a tirar suas roupas. Enquanto removia cada peça, gritou e lágrimas escorriam por suas bochechas, enquanto pensava nos horrores que teria de enfrentar. A cada peça de roupa, seus gritos se tornaram mais altos e comoventes. O rei estava acabando de retornar ao castelo quando escutou os lamentos. Seguindo o som, encontrou a rainha e a chorosa Thalia, que já havia removido quase toda a sua roupa, com exceção de seus trajes íntimos. Ele exigiu uma explicação, e a rainha respondeu que ele havia comido os filhos sem saber e que a sua amante estava para ser queimada na fogueira como uma prostituta. Quando o infeliz rei ouviu o que havia se passado, foi possuído pela aflição, chorando. Como eu poderia ter comido os meus próprios lindos bebês? Porque as minhas próprias veias não gritaram em reconhecimento? Sua mulher venenosa e maligna, como você pode fazer algo tão terrível? Dizendo isso, o rei se assegurou de que a própria rainha fosse jogada à fogueira,
que foi preparada para o inocente Thalia, e ordenou que queimassem seu secretário também, por ter participado desse plano tão perverso. O último a ser queimado seria o cozinheiro, o que o rei acreditava ter aceitado matar os seus filhos. Mas ao ser arrastado à frente, o pobre homem protestou gritando: "Não retribua minha fidelidade com essa punição horrível, Sua Majestade. Eu salvei seus filhos. Eles não estão mortos, pois os escondi com a minha esposa." O rei, tomado por alegria, respondeu: "Se o que diz é verdade, você será recompensado como nenhum homem foi recompensado um dia." O cozinheiro então chamou sua esposa e pediu que trouxesse consigo sol e lua para o rei, que ao vê-los os cobriu de beijos e carinhos. Ele não conseguia parar de beijar e abraçar seus filhos e a mãe deles, aconchegando-os em seus abraços. O rei deu ao cozinheiro uma rica recompensa e o tornou um cavalheiro. E é claro, casou-se com Thalia, que viveu uma vida longa e feliz com seu marido e seus filhos, sempre lembrando bem: a pessoa que é favorecida pela fortuna tem boa sorte mesmo quando está dormindo. Enfim, né? Aí eu peguei essa versão aqui do pessoal da editora Wish, né? Dos contos de fadas em suas versões originais. E elas colocam aqui no rodapé: na época, em 1600, é possível que os leitores acreditassem que o amor verdadeiro poderia nascer de um abuso e provindo de um homem casado. Gostamos de crer que hoje em dia este pensamento tenha mudado, né? Nota da editora. Então, gente, é meio difícil de ler, né? De ver isso acontecer e ser naturalizado, mas